22.000 core processadores, né? Com quantos terahertz de operação, né? Então, é um pouquinho, você muda um pouquinho a escala, né? Enquanto você tinha ali 5.000 operações por segundo, você está trabalhando aqui com core 180.000, Pentatrox 1.600, nó, memória, número de disco, enfim, quad-core 45.000. Muda um pouco, né? Esse daqui é o top 2022. Frontier. Ele tem 8 milhões de cores, tá? No computador, certo? Olha o consumo de potência. 21.000 quilowatts. Então você acaba consumindo a mesma coisa de potência do que o ENIAC ali, absolutamente grande, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo dos computadores da Google. Ele consome em média 2% de toda a potência dos Estados Unidos, consumida nos Estados Unidos, com tudo, tá? Indústria, residencial, tá? Os computadores da Google consomem 1% da energia mundial, tá? Não sei se está mais, se está menos, mas atualmente. O que é que resultou nisso tudo, tá? Essa miniaturização dos componentes. Você tem computador no seu bolso atualmente, não é só pela criação dos transistores, né? Vocês fizeram circuitos 1, 2, quem pegou aquele transistorzinho, né, naquele quadradinho, aquele pequenininho, fizeram alguns experimentos, que lá ainda é grande, né? É discreto, né? Eu vou fazer uma placa, você tem discreto. Não é somente isso, mas você fazer um circuito integrado. Qual que é a diferença? Você integrar vários componentes dentro de uma pastilha, tá? Isso que deu esse boom na eletrônica, tá? Você combinar um monte de componentes que antes era uma válvula por uma, você colocar numa pastilha. Qual que é a vantagem? Baixíssimo custo, que o custo que você gasta para fazer uma válvula, você faz bilhões de transistores, né? Consumo de potência, cicla menos calor, né, na estrutura, menor tamanho, nem precisa dizer, tá? Esse aqui é o primeiro transistor, estou passando bem rápido, tá? Depois eu deixo aqui com vocês. E aqui o avanço, mostrar o como avançou de uma forma tão rápida, tão abrupta a microeletrônica. Em 47 foi criado esse transistor aqui, tá? Totalmente rudimentar, né? Era um bipolar aí, ainda todo tridimensional. 10 anos depois já tinha o primeiro transistor planar, que era plano, sem ser tridimensional. Já começaram a ter o primeiro circuitos integrados nessa mesma época. 10 anos depois já tinha o primeiro microprocessador, tá? Intel 4004. E 10 anos depois já tinha o primeiro PCB, com vários, né, com microprocessador, com vários chips, tá? Então, você sair algo assim, para 10 anos depois você ter algo assim, continua horrível. Mas já é plano, já é um transistor, feito pelo Tex, daí que você vê a história do surgimento das empresas, né, de semicondutores. Para algo assim, nos anos 60, você já tem alguns componentes, parece uma PCB, né, esse daqui discreto, né, um aqui, outro ali, mas já dentro de uma mesma pastilha, para 10 anos depois você já tem 1000 transistores dentro do microprocessador. Tá tudo retinho, né? Oi? Tá tudo retinho, né? Tudo retinho, bonitinho. Eu vi um vídeo, o cara mostrando os antigos, os caras fazendo na mão a linha, que era até curva, não era esse padrão que a gente conhece, pegar uma diagonal, nada. Então
Era muito assim, ainda muito amador, né? O professor Camargo, falecido, o professor Camargo da Elétrica, falava que ele fez alguns primeiros layouts usando, né, cartão perfurado e desenhando na mão o layout. E depois passava, mandava tirar xerox, depois passava no cartão, era uma coisa assim absurda, né? Então, e não dá para fazer, né? Você fala 1000 computadores, 1000 transistores, agora faz 2 bilhões de transistores aí, né? No mesma pastilha, no mesmo tamanho. Não pode fazer uma pastilha gigantesca. Você tem que fazer uma série de dificuldades. Você tem que fazer uma pastilha pequena. O chip ali, você vê, não aumentou muita coisa. O que está dentro ali aumentou. É a integração. É o circuito integrado que você coloca ali dentro. E a grande vantagem é o que a gente vai falar só sobre CMOS, que é, né, o complementar MOS, porque é a tecnologia atualmente em larga escala utilizada, porque você integra. Numa parte, você pode ter a parte digital, noutra parte o RF, outra parte analógica sensível, memória, tudo dentro da pastilha. Então esse foi o grande avanço aí da microeletrônica, né? Aqui pode parecer umas manchas, um buraco, de linhas, né? Que você nem consegue ver, tão denso que tem, memórias aí que você nem consegue, né? O circuito tão denso que você não nem vê aí espaço, né? Você não vê espaço vazio aqui, você ainda vê um pouquinho, né? Aqui você vê bastante, né? Mas aqui você não vê, tá? Então, dada essa monitorização, né, que a gente trabalha atualmente na indústria, né? Tem dois tipos, tem vários outros tipos, tá? Mas os principais, assim, mais escala maiores, o bipolar e o field effect transistor, que é o que a gente vai trabalhar. Veio de ser também o JFET, mas o MOSFET, tá? Metal óxido semicondutor FET, tá? Tem o de depressão e de enriquecimento, tá? Vantagem do MOSFET, né, é baixa potência e alta integração. Você integrar muitos transistores próximos uns dos outros, tá? Para vocês sacanearem com todas as outras engenharias, né, não só da FGA, mas da UNB, de qualquer lugar, eletrônica, crescimento médio 53% nos últimos 50 anos, crescimento anual. Que outra tecnologia, que outra engenharia cresceu tanto em tempo tão longo, né? E continua. Por que continua? A nossa demanda, né? Você tem que celular aí, qual que é o seu aí? Samsung. Daqui 2 anos você vai querer um muito melhor, com muito mais coisas. Não interessa quem vai fazer e o preço mesmo. Você não quer pagar muito mais. Você quer que esteja não só você, sua mãe, sua avó, sua tia, que não tem de nada. Quer mexer lá no Instagram, quer olhar, mas quer uma coisa mais rápida. Quer uma câmera melhor, né? O Samsung agora já colocou isso, né? Tem o 22, tem que ter o 23, tem que ter o 24, o 25, todo mundo tem que ter. Né? E não adianta mudar a cor da capinha, mudar o negócio. Tem que ter uma coisa maior. Né? Antes eles faziam de 2 em 2 anos. Tinha conferência lá em Las Vegas, a Consumer Eletrônica, que eles faziam, já tinha expectativa de ter lançamento. Aí antes tinham, né, do iPhone aí, acho que continua ainda, não sei se continua 2 anos. Mas eles já estão reduzindo isso porque não tem que esperar 2 anos para lançar o produto, tá? Professor, leva muito tempo para a tecnologia atual chegar no mercado? Muito. Só para vocês terem ideia, né? Contei para vocês, né, no semestre passado, que eu fui visitar lá o IMEC, lá na Bélgica, né, o Instituto de Pesquisa de Microeletrônica, onde eles pesquisam as tecnologias para daqui 10 anos.
Como eles pesquisam? Não é no papel, não é no laboratóriozinho, na bancada. Eles têm 2 foundries, né? Uma delas lá com 4 nanômetros, que tem equipamentos ali os mais avançados do mundo. Tem lá, ele mostrou lá o de litografia, que é o mais avançado do mundo. Tem nenhum outro lugar do mundo que está aqui com esse equipamento. Estimativa que eles gastaram mais de 10 bilhões de dólares numa das salas limpas. Só que toda vez você tem que ir atualizando e comprando mais equipamento, né, fazendo mais aquisição. Só até agora gastaram 10 bilhões. Eles estão investindo nanosheet, que é o que? Os transistores entrelaçados, né, com um gate meio entrelaçado, para você ter avanço para quando? Ele falou, para daqui 10 anos. Para daqui 10 anos está no mercado. Aí uma pesquisa que eles fabricam com as empresas, tem todas as empresas, né, Intel, ST, TSMC, né, que fabricam chip e falam, vamos fazer essa pesquisa, ver qual que vai ser o roadmap, qual que vai ser o estado da arte. Fez daqui, validou, funcionou, eles entregam para as empresas, parceiros, beleza, agora pode ir lá fabricar em alta escala e testar e começar a fazer, entendeu? Então quando uma Intel fala, lancei um chip de 14 nano, teve 10 anos atrás que a IMEC pesquisou com eles, já fabricou, já deu certo, funcionou, agora se prepara para fazer a fabricação em alta escala. Então isso daí é 10 anos para frente, né? Que eles começam a pesquisar para ver qual que vai ser a tecnologia para frente. Eu até perguntei do FinFET, né? Vocês estão trabalhando no FinFET? Sim, né? Que está agora todo mundo falando de FinFET, né? Começando no tubo de carbono, microeletrônico, está microprocessador lançando, sim, há 10 anos atrás. Já tinha um negócio falando que valia a pena investir e fizeram. Agora não trabalho mais com isso. Né? Então realmente, e é uma indústria que precisa se movimentar. Tem o que eu estava falando, eu vou falar aqui da lei de Moore, né? Falar, está acabando a lei de Moore. Sim e não, tá? Tem que avançar, tem que se reinventar cada vez mais, porque a demanda está absurda no mundo de microeletrônica, né, de eletrônica, em tudo, e ainda mais essa questão da crise dos semicondutores, né, que foi logo depois da pandemia, meio pandemia, com diversos fatores, não propriamente da tecnologia, mas pandemia, crise Estados Unidos-China, né, comercial, Taiwan, teve uma das fábricas da TSMC que pegou fogo. Taiwan a China só não invade Taiwan por causa da microeletrônica. Olham aí alguns artigos, Semiconductor War, né? Guerra dos semicondutores, é por causa disso. Escudo de silício. Escudo de silício, perfeito, é isso. A China não invade, porque senão acaba o mundo, porque Taiwan, colocar um míssil ali nas foundries, ele acaba para o mundo. Os Estados Unidos começou a perceber, a Europa começou a perceber, estão investindo bilhões, cara, trilhões de dólares lá no Texas, em vários locais nos Estados Unidos, na França, para não ter essa dependência, né, mais da crise de semicondutores, né. E teve a alta demanda também, não é só isso, não foi porque acabou, demanda gigantesca da automotiva, IoT, internet das coisas, 5G, e aí ficou absurdo, de repente todo mundo quer chip. Hoje em dia você não compra o carro, né? Já me falaram que compra, né? Um Maverickzão lá que solta fumaça, só os saudosos, mas você não compra se não tiver toda a eletrônica marcada. Eu quero saber o que tem aí. Não, mas esse carro aqui é o V8 aqui que tá. Mas beleza, o que tem aí de eletrônica marcada? E é isso. Na prática é isso, né? Então, claro que tem, brincadeiras à parte, né? O motor avançou muito, né? Eficiência e tal, mas avançou muito por causa da eletrônica também embarcada no motor. Tá? Faz parte. Você está falando que geralmente é para 10 anos. Qual é
as pessoas estão... Deixa eu pensar aqui. A gente está no projeto de 22 anos. Isso. Eles têm menores. Já está em escala de pico? Não, está em escala de 4 nano. 4 nano. E assim, a gente tem que tomar cuidado quando fala, que também é muito marketing, né? A Intel fala, eu tenho um microprocessador de 6 nano. Mentira, tá? Eles falam que tem tecnologia, mas eles usam uma coisa meio... É mais marketing, né? Na verdade é 14 nano que está atualmente no mercado. Estão tentando diminuir mais. E algumas partes eles podem usar para 6 nano, mas especificamente, né? Então, e o que está a tendência atualmente, falar, mas vai chegar a 1 nano. Pô, você está chegando na escala de átomo. Como você vai pegar um elétron? Vai falar, cara, eu tenho que fazer um tunelamento, um elétron, e era um nanoeletrônica. Em vez de você ter corrente, que é o quê? Um fluxo de quantidade grande de elétrons. Aí é nanoeletrônica, não. Você vai fazer tunelamento de elétrons. Você vai pegar esse elétron aqui, ó, meu filho, você move para cá, você move para cá, um elétron cada vez. O grande problema é a velocidade disso, né? Você pegar um elétron de cada vez, você não vai ter velocidade. Então você tem que ter um monte de elétrons indo. Como você vai fazer uma eletrônica com a parte básica, né? Todo o fundamento de corrente elétrica, tensão, você já está na escala de nano, de átomo, né? De elétrons. Então você já está muito apertado. Não vai ter, realmente, essa escala não vai baixar em pico. Vai chegar a nano e vai parar. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Você fazer estrutura 3D, você fazer vários chips, várias lâminas, dentro do mesma encapsulamento, né? No nosso projeto lá de 22 nano, é para fazer um SIP, System in Package, que é você não ter só depois eu trago, vocês me lembram na outra aula, pegar na minha sala, tem umas lâminas, eu trago uns chips abertos para vocês verem, tem a pastilha, tem as patinhas do chip, e se faz um bond wire, você pega um fiozinho e conecta as pastilhas nos pads que vocês veem fora. A ideia é você colocar várias pastilhas dentro do chip, em vez de ter só um encapsulamento fora. E isso avança você integrar cada vez mais, né? Então, fazer camadas, né? Fazer 3D, fazer estrutura 3D. Você não precisa diminuir, você vai aumentando, vai fazendo... Prédio. Prédio, né? Prédio para cima agora. Fazendo prédio para cima. Tá? Então, tem essa invenção aí e muita coisa acontecendo, né? Já viram falar, né? Novo petróleo do mundo. Cara. É mesmo. E aquela coisa, né? O Brasil estava numa época, investiram muito em microeletrônica, através de CI Brasil, surgiu a DevChip, a gente tinha uma design house aqui, e aí falou, não, a gente não quer saber mais de microeletrônica, não, agora a tendência é IoT, internet das coisas, não, beleza, vai fazer internet das coisas sem microeletrônica. Vai lá, bonitão, vai lá, né? E aí viram que não tem como, não existe, cara, nada no mundo hoje em dia de tecnologia avançada sem chip, cara, não tem como. Né? Até brinco, um desafio, até hoje ninguém falou. Que produto que você compra hoje em dia que não tem um chip envolvido? Né? Não, comprar uma roupa. A roupa tem hoje em dia a etiqueta que ela tem um chip ali dentro, né? Na Renner lá, como que você coloca o negócio e identifica tudo? O chip tá ali, ó, no RFID, né? Um tagzinho simples, mas a RFID não é só um indutor, uma antena. Tem uma microeletrônica ali envolvida. Né? Agroindústria, cara, o que tem de automatização, o que tem de, né? Não tem mais hoje em dia trator, que o cara pilotando trator, né? Tudo automatizado, tudo microeletrônica, né? Então é um impacto absurdo, né? Aqui também esse daqui em 2008, tem que atualizar esse negócio, eu ia pegar outro gráfico, 10,19 bilhões, 10 a 19 transistores em 2008, né? 1 bilhão de transistores para cada ser humano no planeta, né? O vovozinho de vocês comprou esse ano 1 bilhão de transistores. Não, meu filho, o que é isso? É do demônio, né? Não comprar isso, não, esse negócio faz mal.
Comprou, né? Comprou um celular, quantos bilhões de transistores? Tá? Lei de Moore, aí que está a reinvenção da microeletrônica. Ou mudar a tecnologia, algumas outras coisas, vai ser realmente uma nova retomada. Falam sobre computação quântica, né? Se vai ter uma eletrônica quântica, alguma coisa. Enfim, tinha essa tendência, um carinha bem simples aí, que depois montou uma lojinha na esquina, né? Depois virou Intel, 65. Gordon Moore falou que logo no início estava surgindo os circuitos integrados. Falou, ó, a quantidade de transistores no circuito integrado vai dobrar a cada 2 anos. Não sei se foi o chute do cara, né? Que chute bem feito. Até hoje vale essa regra. A cada 2 anos, quantidade de circuito de transistores dentro do chip dobra a cada 2 anos. Tá? Então, tem aqui dos microprocessadores, né, fazendo analogia, desde 50 até 60, você tem um crescimento, né, quase dobro a cada 2 anos. Aqui, ó, quando fala VLSI, tem muito essa label aqui, né, fala VLSI é grande, né, Very Large Scale Integrated Circuits. Você pega lá os de sistemas digitais 1, que tinha os inversores, qual que é aquela família 7402 e tal. É isso daqui, né? De 1 a 100 transistores ali, é bem mequetrefe. Média e tal. E aí está na escala, né? Já passou o VLSI, que era milhões. O VLSI giga, 10 a 9. Já está no RLSI, ridicularmente alta escala, né? O que vai fazer agora, né? Está bem acima de bilhões de transistores dentro do chip, tá? Já temos 10 inscritos no PETS. Quantos PETS? Vai seguindo essa escala, o logaritmo aqui está dobrando a cada 2 anos. Os peitos. Continua, tá? Já em 2020, ó, continua. Já tem, desde que eu estava iniciando, ele falou, vai acabar a lei de Moore. Está acabando. Tem uns bons anos aí. Tá? Nos anos 2000 eu entrei na microeletrônica, já tem 20 anos antes, continua a mesma coisa, tá? Nossa, pensou tudo isso? Isso mesmo, né? O já chegando. Parece não, viu? Mas obrigado, tá? Obrigado, tem um pontinho a mais aí. Né? Vai, ó. Complexidade, tanto em memória quanto operação, né? Vai aumentando. Aqui é engraçado, né? Eu falo um pendrive de 64 gigabits aí que vocês usam aí como chaveirinho, né? Jogam pra lá e pra cá, compram R$20 na lojas americanas. Tem mais memória que vocês, tá? O cérebro de vocês. Já passou já essa parte de complexidade aí. Passou muito tempo a capacidade humana, né? Uma coisa engraçada, que aí ele estava discutindo com os professores aqui, e que está na moda, né? Inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai dominar o mundo. Eu falo, não vai. Aposto R$100 mil, R$1 milhão com quem quiser. Por que disso? Oi? Não tem corpo físico para colocar. Não, sabe por quê? O mundo é analógico. Nós somos analógicos. Não adianta, vai ter um digital, interface legal, bonito, para fazer texto, né? Fazer trabalho, legal. E aí, quem vai operar aquilo lá? O ser humano. Quem vai usar? O ser humano, analógico. Raciocínio, analógico. Visão, audição, analógico. Então, pode fazer, vai fazer. Legal. Que bom. Bom, né? Legal. Como tinha o Shazam, né? Cara, que programa massa, consegue interpretar qualquer música. Você dá um trecho da música, já te fala a versão, o cantor, a época. Já vai. Cadê? Quem que usa Shazam hoje em dia? Mas entendeu? Uma coisa que vai ficando.
É legal usando, mas é Não, o isso. tempo todo. Oi? Não é o tempo todo. Tá lá. Quem que usa o cruise control no carro? Como chama? O piloto automático. Não tem, não é? Eu não uso, né? Que negócio. Você não vai acelerar o seu carro, né? Qual a ideia de ter um carro? Oi? Qual a ideia de ter um carro se você não acelera? Então, assim, não, e também assim, você perde o controle. Você vai falar, vou deixar o controle ali, o cara andando. Ah, legal, né? Vai ficar 100 por hora, vai descansar. Cara, não sei, chega uma hora e você fala, não, peraí, deixa eu acelerar aqui, eu tenho mais controle. Então, assim, tem muitas minhas dúvidas que o digital vai tomar conta, que a inteligência artificial vai facilitar muito a nossa vida, isso sim. Cara, hoje em dia você andar num avião, você vai falar, cara, ele vai descer em qualquer ambiente, qualquer coisa, não tem teto, vai descer com instrumento, cara, isso é impressionante, né? Então, Professor, o que você acha de cérebro? de quê? Ah, Oi? não. Cérebro. Cérebro? É. Não, não existe mais Tem não. que acabar? Tem, claro. Claro. Oi? Eu acho que sim, vai Mas acabar. isso não é mínimo, ele só usa cérebro. É? Só um cérebro. Ele não tem Pô, tricolor. Pô, tricolor. Não mata de vergonha, não. É difícil a minha vida, professor. Uma fila com 30 pessoas anda mais rápido na Rio do que uma com 5, porque todo mundo quer pagar no Pix, a internet não ajuda. Eu tiro os 100 reais ali na hora. Não, mas é a coisa que usa cérebro. Que Mas se você tirar 50 reais, você Mas é o que eu faço. Eu vou lá uma vez a cada, sei lá, 2 meses, volto 100 reais. pega cérebro, gasta dinheiro, o governo não vai poder rastrear com o que você já está posso gastando. negar imposto. Já passou a negar usar cérebro. Aí você pega a cédula de 100 reais e coloca no digital. Você fica no cartão ali. Imagina 100 reais se o negócio custasse R$5,89 e ela não tivesse negócio, aquela tanto de moeda, você fica andando no bolso. Foi esse divertido. É. Saque. De novo. Eu ganhei 4 reais de moeda de bolsa ali. Não, eu acho assim, de novo, até isso daí. Não sei, vai chegar em desuso. Acabar, não sei. Por quê? Facilita muito o digital. Você não tem que ficar pegando em papel, em moeda, ficar carregando. E também não perder, né? Você quer alguém roubar você está andando com moeda, um monte de coisa e alguém roubar. Né? Roubar o cartão, você vai lá, liga, tudo bem, você pode ter um prejuízo maior ainda, né? De milhares de reais. Mas pode ser que você já cancele e não perde, né? Mas assim, é justamente isso. Acabar, nunca vai acabar. Até porque, né, o mundo é isso, né? O que o dinheiro tem de valor? Ele tem que ser tangível, né? Não pode ser uma coisa que... Eu posso criar uma moeda, vamos criar uma criptomoeda aqui, todo mundo, fala em valor e crie. Vai valer alguma coisa? Pode valer entre a gente, mas no mundo vale. Por quê? Não teve esforço, Cadê o pessoal? não teve nada que fez, que teve um trabalho que fez aquilo lá. Né? O ouro, por que o ouro vale tanto e não vale tanto como areia? Né? Por que a areia vale menos do que o ouro? Quem definiu isso? Porque é mais difícil de achar ouro do que... Claro, tem Esse essa... campeonato tem inflação. Oi? E por isso que falo, né, da corrida espacial, por que está a China, a Índia fazendo aquele negócio e tal. Agora o pessoal quer ficar visitando a Lua? Não, o que fala é que tem um asteroide aí que tem não sei quantos zilhões, trilhões, não sei quantos pentalhões aí de matéria-prima para a estação. Eu acho que é diamante, né? Que tem. Fala que vai ser absurdo, que é até perigoso. Se for essa corrida, for lá todo mundo fazer a extração desse asteroide, não vai valer a pena mais. O diamante vai ser. Não vai valer tanto dinheiro, né? Então. Enfim, aí fala que a corrida é quem chegar primeiro e falar, não é meu agora eu vou fazer a exploração que eu quiser. Então, Colocar só uma quantidade por ano, limitar. E é isso, né? Por isso que não emite tanta moeda. Por que não pode sair, o Banco Central sair? Vamos fazer uma moeda. A Argentina está fazendo, né? Está colocando, mas o que acontece? Desvaloriza, né? Pela quantidade de grande. Você chega lá, na nota tinha R$2,
reais errado. Oi? É. R$1 tá valendo muito agora, a moeda, notinha de R$1. Vai vender notinha de R$1. Quem tem notinha de R$1? Tem colecionado. Então, mas coloca para vender agora, vale alguns. As moedas comemorativas de 2016 das Olimpíadas do Brasil. As comemorativas estão valendo alguma coisa legal? Não. Tem algumas que valem 200 conto. Uma moeda de R$1. Tem uma que vale mais de R$1.000, né? Que é uma, acho que. A comemorativa de 50 anos? Não, tem uma que é do Paralimpíadas, não sei o que, que teve poucas. Teve uma aí que falam que venderam a R$1.000. Vamos lá. Como que é feito um chip, né? Você não faz isso daqui é um microprocessador. Um negocinho pequenininho, aqui tem milhões de transistores. Você não faz de cada vez. Você faz uma wafer, um pastilhão, tijolão, e cada quadradinho desse aqui é uma die, né? É um microprocessador. Então você faz aí milhares de uma vez. Claro que na nossa fabricação, a gente não vai fazer uma pastilha dessa nossa. É chamado Multi-Wafer Project. Você aluga um espaço da fabricação. Então, uma wafer dessa aqui vai ser fabricada com um monte de gente. Então a gente está dividindo ali o terreno e pagando menos, né, claro? Porque se você fazer só um wafer só para você, vários milhões de reais aí para você fazer isso aí, tá? Fabricação. Isso é a tecnologia atual. Em consideração, processador não muito potente, nível do soldador. Quantos processadores em média dá para colocar no meio? Do quê? Do wafer? Dessa daí, então, alguns milhares. Só que você não faz, você faz milhares de wafer também em escala de produção. Né? Então, quanto que era? Eu vi esses dias no número. Vou chutar. Esqueci. Eu acho que era 10 mil, não sei se era 10 mil, 100 mil microprocessadores por dia de fabricação. Para você rodar a escala, né? Isso também é um diferencial. A microeletrônica só vale a pena você integrar, vou fazer uma linha de fabricação se eu vender milhões de peças, né? Por exemplo, a Positivo, né? A empresa nacional grande aqui e tal, eles não têm essa escala para fazer o microprocessador deles e colocar no computador deles, né? Primeiro, não tem tecnologia, não sabem fazer, mas mesmo assim, eu quero comprar uma fabricação, não vale a pena. Ele não vende milhões de peças anuais aí para justificar, tá? E aí eles estavam entre a cruz e a espada. Não sei se fecharam, estavam quase fechando. A pergunta que eu queria fazer até essa: existe ainda Positivo? Eu acho que fechou depois da pandemia, tem que verificar, depois vocês verificam. Por quê? Depois da crise de semicondutores do mundo. Quem contou isso foi o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles estavam contando lá. O Positivo estava desesperado. Chegou lá, numa ST, no Intel, preciso de chip aqui, preciso vender. A Intel, quem que é você mesmo? Desculpa aí. Não, sou Positivo. Cara, a Apple está aqui do lado, aqui, Samsung aqui. Eu tenho reunião com eles, depois volta depois, tá? Estou tratando com a Apple, com a Samsung, com a GM. Não tem tempo para falar com vocês não, cara. Positivo no mundo, o que é positivo no mundo, né? Não é nada. Então é isso que ficaram. O Brasil se viu enrolado. A Electrolux se enrolou muito. Porque falou, cara, como que eu vou conseguir chip? Não conseguia. A Europa, os Estados Unidos, não, deixa eu pegar para mim primeiro, depois se sobrar, o mundo fica o resto, né? Então foi por isso que não teve carro, não teve nada, não vinha para cá, por causa disso, né? Então, é a questão de segurança nacional, né? Se você chegar uma hora, que é o que os Estados Unidos acordou, a grande valor agregado é o projeto, você fazer um chip. Fabricar, você tem uma foundry, você gasta bilhões, mas uma vez que já tem, você pode fabricar vários. Você só vai lá e paga.
Só que se a China falar, não vou fabricar para você mais, e aí? Agora que eles estão investindo bilhões em fauna por conta disso. Falou, não, cara, eu não posso mais depender disso, ficar dependente só da fabricação. Porque tudo eles mandaram para a Índia e China, né? Ah, não, deixa para lá. Isso tem um valor menos agregado. Depois viram que faz parte da cadeia, tá? Essa wafer não pode ser tão grande por conta das máquinas, né? E da própria wafer também, tá? Isso daqui é um silício puro e você precisa tratar primeiro o silício, tá? Semicondutor, sabe o que é um semicondutor? Qual que é a característica do material semicondutor? O que é que fala em indústria de semicondutores, de microeletrônica, de circuitos integrados? Vale do silício? Silicon Valley, por que chama silício? O que é silício? Material. Principal material. Então, mas é o quê? O que é silício? Onde que a gente acha? Areia. É tipo de areia. É areia. Silício é areia. É o material mais abundante do mundo. Então ótimo. Só que é um silício muito bem tratado. Você não pega a areia da praia e vai fazer chip, né? Tem que ter muito bem tratado. E o material semicondutor? Por que ele chama semicondutor? Por que eu não posso fazer condutor totalmente? Porque você quer fazer o controle, né? De uma hora conduzir, outra não. Isso. Né? O semicondutor usando a analogia boa que hoje pode ir, né, no mundo, é o cara do MDB, do PSDB. Depende do estímulo, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Agora ele vai Lula, meu amigo, rapaz, ô Bolsonaro. É o centrão, né? E é isso mesmo que a gente quer, que é um material que depende do estímulo, ele conduza ou não conduza. Ele sempre é pior do que o condutor. Um metal, um cobre, um ouro, mas ele tem essa característica. Dependendo do estímulo, ele conduz ou não conduz, tá bom? A fabricação, tanto que está caindo aí por transistor, né? Quantidade, né? Potência. Potência é o grande problema. Lembra lá falando quilowatts? Lembra da Apple? Olha quanto que está hoje em dia um microprocessador, né? Brinco com vocês, a mãe de vocês, menino, desliga a luz do quarto. Desliga aí, tá gastando, tá achando que dinheiro nasce em árvore? Sou sócia da SEB. Fala isso, mãe fala tudo isso, né? Tudo igualzinho, mas são muito de endereço. Desliga isso daí. Você vai lá, desliga, mãe, tô aqui no escuro. Aí o PS5 tá ligado lá bombando, né? Olha que beleza, mãe, desliguei a lâmpada aqui de 9 watts. E o PS5 tá gastando alguns quilowatts aí, né? Certo? Então, e é isso mesmo, tá? Realmente tá chegando a escala de quilowatts mesmo, tá? O consumo de uma coisa bem potente, né? Um computador mequetrefe aí hoje em dia, sem muito esforço, gasta beirando aí 500 watts de potência, tá? PS5 aí mais ainda, né? Se tiver rodando aí um joguinho top aí, SSD, pode chegar aí, cara, pode chegar a quilowatt quase, tá? Então o problema, como que se antecipa isso? Tá? E isso foi também a grande avanço também, que foi graças à Apple. Do iPhone, primeiro iPhone que eles lançaram, e do tablet. Cadê a ventoinha desse cara? Né? Computador, você escuta a ventoinha. O PS5, às vezes, não sei se o PS5 tem ventoinha, mas o 4 tinha, né? Tem? Virou uma turbininha. Você vira a turbininha, né? Você vê a turbininha lá, tentando. No modo normal, ele não é para ligar, mas tem. Cadê a turbina desse cara?
e é um computador, né? Todo o envolvimento, capsulamento, desde o chip, da solda, de tudo, da pastilha e do case, esse case aqui, é feito para dissipar calor. Quem é que faz o bonitão aqui? Compra o celular, primeira coisa, opa! Capinha. Era para dissipar calor, né? Tá? Então, é tudo feito eletrônico para dissipar calor. Tá? Por isso que não tem. E tem um Intel aqui, né? Se não tem um Intel, tem um chip compatível com melhor do que o microprocessador desse computador aí, tá? Por conta dessa capacidade de dissipar, tá? Olha aí, ó, a densidade de watts por centímetro ao quadrado, né? Aonde que a gente está? Reator nuclear. É aqui, 100 watts por centímetro quadrado, claro que é grandão, né? Foguetão do pessoal da aeroespacial, né? O foguetão que explode aí do professor Alex. 1000 watts por centímetro quadrado. A gente já está chegando nessa mesma densidade de potência. Claro que o nosso chip é pequenininho, né? Coloca o notebook com a ventoinha não funcionando, coloca no seu colo. Você queima a sua perna, né? Pega o chip, né? Vou fazer isso não, né? Abre o negócio, tira a ventoinha, deixa ligar, mete o dedão no chip lá, se você não vai queimar, queimadura feia, né? Porque o negócio aquece bem mais de 100 graus aí, tá? Olha, a estrela está quente. Dá para fazer churrasco, né? Não recomendo, que depois você não vai usar o seu micro mais, né? Ele vai... O que aconteceu então? Não só a quantidade, aí aqui que envolve a gente, né? Não só a quantidade de transistores aumentou dentro do chip, mas a potência de processamento, tá? Você diminui o tamanho dos transistores para colocar mais transistores, capacidade de processamento. Vai ficando cada vez mais difícil você fazer, principalmente analógico, você fazer um modelo do transistor, que você vai perdendo, vai tendo muita variação, tá? De processo. Tá. Depois a gente fala então. Tem essa escala aqui, tá? De você, algumas métricas, tá? Tem esse International Roadmap Device Systems, IRDS, tá? Tinha o ITRS, agora o IRDS. O que ele faz? Ele faz um roadmap, o que você precisa atualmente qual que é o direcionamento que você está na eletrônica mundial, tanto de chip, para chip, dispositivos, mas aplicação também, tá? Por exemplo, você vai diminuir a miniaturização, né? Você quer diminuir, além do CMOS, né? Tem outras tecnologias, tá? Quem ganha com isso? Mais o pessoal digital. Analógico não ganha, muito pelo contrário, né? É horrível quando você diminui, para o analógico vai ficando cada vez mais difícil de você fazer o projeto. Tem a questão de você combinar SOCs e CIPs, né? E você ter aplicações não só menores, mas com mais aplicações, interação com pessoas, envolvimentos, não digital content, né? O pessoal digital aí, quem vai fazer, eu aposto também que o digital acaba antes do analógico, né? Pode ter outra tecnologia para substituir o digital. Por quê? Porque o mundo é analógico. Nossa visão é analógica e vai ser analógico, vai continuar sendo. Nossa memória, nosso corpo, então,
Tem essa interação com a pessoa ambiente, né? Toda essa cadeia de analógico, RF, sensores, biochips, tudo, também tem que ter um avanço para essa área. Não é só para essa área de diminuir mais e mais, mas para ter mais diversidade de aplicação. O que tem de novo ainda? Pô, tem muita coisa a ser criada ainda. Ah, mas eletrônica não tem mais nada. Cara, claro que tem, entendeu? Eu quero pegar aqui, sair daqui, pegar meu jato aqui, minha mochila jato e sair para casa. Né? Ah não, é absurdo, isso não vai acontecer. Já tem, né? Drone hoje em dia, né? Pouco tempo atrás, não, drone vai. Não existe esse negócio, cara, drone hoje em dia é besteira pra gente, né? Ah, sai um cara, ó, tem um drone levando o cara. É legal, né? A gente acha maneiro. Bacana. Não é mais assim, não, o cara tá saindo voando. Legalzinho. Né? Então, tem que ter cada vez mais e mais aplicações, tá? Aí tem o foco em várias linhas, né? Litografia, metodologia, além de Moore, tá? Beyond CMOS, além do Moore, more than Moore, tá? O que você vai ter além do Moore, dessa questão dessa lei de Moore. E essas áreas, né? Isso faz parte do roadmap. Não é fora da microeletrônica. É isso que o Brasil não tinha entendido, os governantes, mas tudo está inserido. Não, agora eu vou fazer deep learning, não vou fazer microeletrônica. Ué, mas deep learning tem que ter microeletrônica, né? Microeletrônica, inteligência artificial, sensing, atuadores, IoT, medical, automotiva, high speed network, data centers, supercomputadores, tudo tem a ver com 5G, 6G, 7G, o que quer que seja, né? Com tecnologia dos semicondutores, computação, né? O que você está em termos de avanço de processamento de computação, tudo tem a ver do roadmap de semicondutores, tá? Estava perguntando onde que a gente está hoje em dia. Isso daqui é do roadmap desse ano, tá? Aí são as grandes empresas que fabricam no mundo. E olham que tem 6 empresas que fabricam no mundo. Olha que absurdo. Uma delas, como aconteceu até de CMC, ferra, cara, para nenhum. Tá? Então, tem uma outra lei a mais, mas é basicamente isso daqui, tá? Intel, Samsung. Ah, mas cadê a Apple? A Apple, o chip da Apple é da Samsung. Ela vai lá e coloca um encapsulamento, não, é Apple. Abre pra você ver, está escrito. Não tem o olhinho puxado ali do coreano da Samsung. Design Califórnia. Oi? A AMD também é tecnologia, uma dessas aí. Não sei qual que ela está usando. Acho que é, tem que ver. Então, tá? Olha lá, TSMC, Samsung, 3 nano. Tá nessa escala aí, mais ou menos, tá? O que é esse mais perto do 10 nano M? Deu mais, depois mais nano? Então esse mais que eu não sei. Aí então fez Morreu? duas melhores. Não sei não. Umas melhores que na comparação. Ele não melhorou tanto. É o mesmo tamanho, Oi? melhorou o chip. Pode ser. FD-SOI, né, que você fez no dinâmica, melhorou, você tem um isolamento do substrato. FinFET, né? Aqui, ó, por exemplo, você tem 12 nano FD-SOI, mas 12 nano FinFET, né? Que é um outro avanço, né? Para você analisar. Esse o V aqui, é o que tinha lá na Intel, na iMac, que era como que é? Eletrônico, não sei o que, eu esqueci agora de. Por que a UNC ficou meio parada? Não sei.
Esse Não sei se é investimento, foi. E assim, várias empresas quebraram ao longo desse caminho, tá? Empresas grandes, assim, absurdas, que simplesmente investiram, tinha seu terra, tinha. Consegue baratear mais a produção, acho que eles fazem alguma coisa específica. Que depende, tá? Não é só porque está fazendo 3 nano que todo mundo tem que fazer 3 nano, tá? Se a gente usa 22 nano no chip, a gente vai fazer o projeto aqui da disciplina 180 nano. Ah, que absurdo, não vou fazer isso daqui, o pessoal já está em 3 nano. Não, tem várias aplicações que dá para você fazer, analógico, RF, 180 nano. O digital dá para fazer, só que eu quero fazer um microprocessador. Melhor integrar tudo com 3 nanos, fica menor, você coloca mais coisas, a potência é menor, mas tem muita coisa que dá para você fazer. É isso daqui, ó. Isso daqui que é importante, vocês terem na primeira. Essa imagem aqui tem que ter na cabeça de vocês. Não é só diminuir o tamanho e que tem um avanço. Tem um outro eixo ali, diversificação, aplicação. O que você vai fazer? Muita coisa, você trabalha aqui, ó. Faixa grande, você pode fazer aqui, você não precisa diminuir aqui. Tanto que aqui, ó, vai diminuindo, você não tem muita aplicação para isso aqui, 3 nano. Você tem um chip lá pode ter da Intel, mas microprocessador. Se tem algum clock, tem analógico, não é 3 nano. Tá? FinFET, né? O que é o FinFET? A diferença do planar, que a gente vai falar do MOS, e do FinFET. Geralmente você tem o que? Estrutura, né? Quem ainda não viu, não esquenta não. Dreno, source e o gate, né? Você tem o gate aqui, geralmente ele pode estar elevado e tem o óxido de silício aqui para você isolar. E o source e o dreno, eles são simétricos, né? E tem essa estrutura, mas ela não é tridimensional, ela é planar. Só que quando você diminuiu cada vez mais, o óxido de silício aqui ficou cada vez mais fino. Você começou a passar corrente no gate. Então antes no MOS, você não tem corrente passando no gate. E agora você começou a ter corrente, tunelamento aqui e passando corrente, que piorou para a integração. Então o que foi feito? Foi feito o FinFET. O source, o dreno, muito fino e 3-dimensional. Para você ajudar, né, a ter esse fluxo aqui de corrente só no silício, tá? No substrato e não entrando no gate. Tá? Então lá, abaixo de 22 nano, ó, transistores, né? Abaixo de 22 nano já começa esse FinFET aí, tá? Que é para diminuir o líquido, tá? Corrente de líquido. Aí, ó, FinFET você consegue corrente, né? Você tem uma regulação, reduz o líquido da corrente, tá? Você diminui também o atraso do gate, tá? Você tem transistores mais rápidos, tá? FinFET. Tem essas variações, né? Você está aumentando o FinFET, agora eles estão dando o sheet que é isso daqui, tá? Nanowire, tá? E nanosheet, que é espalho. Em vez de você fazer assim, você vai fazer tubos ali, nanowire, transistores, para você melhorar mais ainda os dispositivos, tá? Professor? Oi, por favor. Esse nanowire é como se fosse um transistor mesmo? Um transistor. Isso, só que tridimensional. Agora a gente começou, antes era tudo planar, agora está começando a montar a estrutura tridimensional de novo.
Não só assim, mas claro, cascata também, mas para ser tridimensional, para você diminuir cada vez mais e não ter esse efeito de corrente passar no gate, atrapalhar aí o campo elétrico. Tá? Claro que o modelo é muito mais complexo, né? O FinFET pediram para fazer uma apresentação aí. FinFET, vamos ver o que eu consigo fazer. Eu falei, cara, né, Andrei já estava, eu falei, ó, se for fazer isso daí, aí é física quântica, vamos voltar para física do dispositivo, falar sobre. É meio chato, meio enrolado, né? Mas eu não queria fazer isso, queria mostrar mais a nível de projeto. Se eu conseguir fazer, eu apresento para vocês aí sobre projeto usando o FinFET, tá? Vamos ver o que eu. Não queria envolver a física nisso. Tá? Olha lá, nanosheet, né? Que é o pessoal que está investindo hoje em dia. Como se fosse nanowires, como se fossem camadas aqui, ó, nanométricas para você colocar o bit, né? E aqui, né? Que é a tecnologia e o grande problema, né? Do mundo atual, tá? E isso quem falou atualmente pra gente é o próprio diretor desse IMEC que falou, se chama RH, não é tecnologia do mundo. Como formar engenheiros com a capacidade grande, com essa demanda tão grande, microeletrônica, e com uma concorrência desleal mundial de software. Tá? A concorrência não é só aqui dentro. Mundialmente, software mais rápido, o cara sai formando mais rápido, já sai ganhando bem, vai lá. If then else, opa, toma aqui o contrato, toma a carteira assinada. Aqui é mais lento, né? Então, costumo dizer, vocês não falam isso para os projetistas, eu já falei também para o software. Software é isso daqui. O cara vai lá, tá aqui na faculdade, tá ganhando R$3.000. Nossa, que cara aí! Tá lá, continua aqui. Vamos fazer, né? Para você. Tá? Claro que se o cara pode destacar, ele pode ser maior. Geralmente é isso, o cara dá um pulo de eletrônica e microeletrônica, né? Procure aí nos salários que estão pagando nos Estados Unidos atualmente, né? Claro, um bom projetista, né? Com bastante experiência e tal, leva mais tempo para formar, para construir, mas depois no topo da carreira ali vai alcançar valores muito mais altos, tá? As mostras brancas analógicas ainda, né? O gerente lá do Fisquei falava que a gente era mosca branca de patinha vermelha, né? Era muito difícil de achar um bom projetista aí analógico, tá? E aí isso é o grande problema do mundo, tá? De formar RH. Por isso que a gente está aqui hoje, tá? Tem os níveis de abstração, tudo é a mesma coisa, só que na matéria lá do Daniel, do Gilmar, é mais a nível aqui de sistema, módulo, né? Talvez aqui PCID, né? Não, tem o PCID, mas o eletrônica digital, né? Ou embarcado, PCR, ou TED, né? 2 tal, e embarcados é mais aqui, sistema, o PCID é mais aqui, gate, módulo, né? A gente está aqui, né? Circuitos dispositivos, tá? Mais circuitos e um pouquinho de subsistemas. Isso que é muito importante, né? Saber time to market. Não adianta você fazer um projeto para daqui a 10 anos, né? Tem que ter nível de abstração, reutilização, IP, portabilidade. A gente vai fazer, que a gente faz aqui. Vamos fazer a tecnologia 1.8, vamos passar para 22 nano, para saber fazer a portabilidade, tá? Esse aqui eu não vou entrar no detalhe, não.
Depois a gente passa aqui. Então vamos explicar aqui legal. Vamos explicar então o funcionamento. Não posso deixar, privar eles da minha incrível aula do Gustavo Lima, da Valesca Popozuda. Pô, a gente tem que falar, já ouviram falar da teoria da Valesca Popozuda? Nem no livro do Cedro, do livro do Hazard tem isso, porque é impressionante para. Vamos lá! Fabricação de circuitos. Tem a parte de oxidação, fotolitografia, etching, dopante, difusão, etching, enriquecimento, evaporação e teste. Vamos ver cada etapa. Primeiro eu faço esses silícios, para fazer o wafer. Eu faço um tubão de silício, altamente puro, que ele serve à base, ele é a base do substrato, tá? Ele é a base toda do meu chip. Então eu preciso ter uma coisa muito, muito pura. Vou fazer um isolante, só que eu quero fazer um isolante muito, muito fino, tá? A gente vai explicar aqui o funcionamento dos transistores. Nada mais é um capacitor. Eu quero fazer um campo elétrico ali. E aí eu crio um capacitor. Só que eu quero fazer um capacitor pequenininho. Não quero ele ser tão grandão. As dimensões pequenas. Só que eu quero que ele tenha uma capacidade de campo elétrico, de transferência de carga alta. Quero ter a capacidade desse campo elétrico alto. Então, a dimensão está muito pequena. O que eu faço então para ter uma capacitância grande? Eu aproximo ele muito. As duas chapas têm que ser mais próximas possível para você aumentar a capacitância. Quanto mais próximo, maior a capacitância. Tá? Quanto mais afastado, menor. Quanto maior, maior a capacitância. Tá? Então, eu tenho que fazer um óxido de silício muito pequeno. O que eu faço esse óxido de silício? O óxido? Eu uso o próprio silício. Eu aqueço aqui, gero impurezas e faço um componente aqui de óxido de silício, tá? Fotolitografia e etching realmente máscaras. Eu vou fazer máscaras, a gente vai ver aqui. Vou fazer máscaras, ali é o layout que a gente depois vai ver. Máscaras das camadas que eu quero. É como se fosse revelar um filme de máquina aí, que nessa parte aqui eu quero depois expor e entra o material ou não, tá? Mais ou menos isso, fotografia. Isso que dá a parte das trilhas, É a grande parte aí do dificuldade do projeto é a fotolitografia. Você ter precisão de 2 nanômetros, Você garantir que uma trilha ali, você vai passar ali, bem menor que 2 nano, porque é um dispositivo que é 2 nano, tá? Que é uma estrutura, uma falda, você vê isso daqui, você não vê ninguém, Vê um negócio, às vezes uma luz amarela, uma luz vermelha, isso tudo depende do que você está fazendo para evitar radiações aí luminosas do próprio chip, tá? E aí você vê o cara parecendo astronauta, por quê? Porque tem que ter uma impureza muito grande. Litografia é similar com o print press, Só que você faz várias camadas. Uma camada de chip, você faz mais de 1000 camadas durante a fabricação. O que é um transistor MOS? É isso daqui, o CMOS. Eu tenho um transistor PMOS aqui. O que ele é? A difusão P, pode ser dreno ou source, tanto faz. Aqui do outro lado, aqui é o gate com o
óxido de silício. Aqui é só metal, tá? O substrato é um substrato só, tá? Eu só tenho a primeira partilha, eu vou dopar ele com um tipo P. Por quê? Tem que ser um material semicondutor. Você pegar e meio que condutor, né? Tem que ser um tipo de material. Já encaminhando para ser um substrato P, onde tem a maior portabilidade lá das lacunas, tá? Se eu colocar o P aqui sem o NaOH, ele vai curto-circuitar, né? O substrato. Então eu faço esse poço aqui, NaOH, buracão mesmo, coloco o material NaOH, faço um substrato isolado e coloco o transistor PMOS. Isso possibilitou eu ter um PMOS do lado de um NMOS, tá? Que é o N e N, tá? Então eu tenho algumas camadas, tá? Posso ter o óxido de silício, o substrato está faltando o NaOH, né? Aqui o NaOH aqui, mas difusão N para fazer o buracão ali do dreno e do source, difusão P, polissilício. O que é esse polissilício? Nada mais é que um metal, só que ele reage muito bem com o óxido de silício, ele não vai interferir no óxido de silício se fosse um metal. E aqui é o metal. Então o que eu tenho? Visto de cima, eu tenho um transistor NMOS, e é o que vocês vão ver o layout. Quando você pega um transistor, você vai ver isso daqui, vai ver a difusão desse cara para cá, ele só vai ter uma máscara. É uma divisão, só que vai ser uma divisão P. E esse daqui é uma difusão N. Esse verdinho e esse outro ele é difusão P. Tem o NaOH, que é esse quadradinho aqui, que é esse poço, esse NaOH. Aqui está o gate. É o gate dele. Polissilício, porque é um metal para reagir menos com o silício. Polissilício aqui está conectado, gate no gate, né? Aqui eu posso conectar direto metal. Aqui ele está conectando metal. O dreno no source, ou dreno com dreno dos transistores. E aqui tem um outro conector, o outro componente aqui, né? Que pode ser o source aqui e o source aqui, tá? Então, isso aqui é uma vista transversal, isso daqui por cima, você vê o layout, você vê isso daqui. Aonde que a gente vai falar? O canal é daqui para cá, então esse daqui é o comprimento do canal, chamado L, tá? Cadê o comprimento do canal? É a distância daqui para cá. E o W, que era a profundidade aqui, é a distância daqui para cá. Certo? Tranquilo? Nesse caso, 6 camadas, na verdade, muito mais, tá? Tem 1000 camadas, mas eu faço, nesse caso assim, simples, 6 máscaras. Vamos começar o chip. Eu quero fazer isso daqui no final, certo? Quero fazer esse inversor aqui, um NMOS, um PMOS ligando o dreno, estou fazendo isso daqui. DDD, source, gate, dreno, gate, source. Certo? Estou conectando os gates. Aqui é o IN e
os drenos Velcro, tá? Como que eu faço isso na fabricação? Tem essas 6 camadas e eu não posso fazer numa sequência aleatória. Tem que começar com as etapas, depois ir aumentando, tá? Então, olha só, primeiro eu começo com substrato já dopado, fotorresistível, eu faço oxidação óxido silício no substrato inteiro, tá? Aí cria a camada de óxido silício bem fina para fazer o gate. Depois eu venho com fotorresistível para expor isso daí em uma máscara. O que quer dizer isso? Tirar uma parte aqui do fotorresistível, expor com um ácido, consigo tirar o óxido do silício. Então, o que eu fiz? Eu fiz o óxido do silício no chip inteiro. Aí eu faço fotorresistível, faço a máscara para tirar e tiro o óxido de silício só naquela parte que está exposta. Tá? Por quê? Para eu colocar só onde eu quero colocar primeiro o NWL. Tá? Opa. Depois eu coloco. Cadê o. Vou lá e faço a difusão e plantação. Aí eu vou colocando raios para bombardear, para fazer esse buraco aqui, para ir colocando o NWL. Não posso cavar isso daqui, né, e encher de aguinha, né? Tem que fazer a difusão ou implantação só onde está exposto, né? E aí coloco o NWL. Criei o substrato do PENOS, tá? Vou fazer agora o polissilício. Faço de novo o polissilício na máscara inteira e depois eu venho com um processo de litografia só para colocar o silício aonde eu quero, que é aqui e ali. Fiz os gates com silício e com o óxido de silício. Venho agora com as difusões, tá? A difusão N, que tem aqui o gate, o dreno do NMOS, e para ligar o NWL, tá? O book ali, né, do NWL, coloco a implantação para o NWL, depois eu faço para o PWL, tá? Outra máscara para só fazer a difusão aonde eu quero ter. Tá bom? Depois coloco os contatos, tem que colocar contato em cada um. Por quê? Porque eu quero vir com metal, né? Eu tenho que ter essas vias que é da difusão para o metal. Cada camada ela é diferente. Eu tenho que ir lá, fazer um buraquinho, conectar a difusão no metal. Tá? E faço esse processo. Tá bom? Então, né? Vamos voltar aqui. 5 minutos a gente explica aqui o funcionamento. Como funciona aqui um transistor? Esse é um transistor de efeito de campo. N. Tem o substrato P. Aqui tem o NWL. Tem o P. Aí aqui tem o óxido e tem o polissilício, tá? Então gate, source e drain. Teoria, Gustavo Lima, Wesley Safadão.
que acontece aqui o funcionamento dos transistores. Você tem o material P. O que é o material P? Ele é positivo. Está cheio de lacuna. Certo? Espalhado aqui tudo. E o material N são os elétrons. Então aqui também estão os elétrons e aqui está o P. Todo mundo viu física dos dispositivos? Todo mundo? Aí? Não? Tá. Depois você vai ver numa teoria mais simplificada. Essa daqui é mais complexa do movimento dos elétrons lacunas. O que eu tenho? Né? Analogia, os homens aqui são as lacunas e as mulheres os elétrons. Por que disso? Elétron é mais rápido, né? Porque é negativo. Mulher é muito mais rápido que homem, né? O homem é meio lerdão. Então, negativo, vou chamar aqui de M. Os elétrons e as lacunas. E começa essa estrutura. Aí o que acontece? Dos dois lados aqui está no show, né? No show do Rock in Rio. Aí tem aqui, machão aqui está no palco, tem outro aqui, tem mais mulheres aqui perto desse palco. Porque ia ter aqui o Wesley Safadão aqui. E a Valesca Popozuda lá ia estar lá na outra lá. A Anitta ia estar no outro palco. Só que aí chega aqui agora o palco, entra o que era? Léo Santana. Vem aqui no palco, tá? Primeira coisa, o que vai acontecer? Os semelhantes se afastam. Aqui tem um capacitor, metal, óxido, condutor. Léo Santana aqui, o que vai aparecer? O machaiado. Opa! Vazado aqui, né? Começa a afastar aqui. Vem pra cá. As mulheradas estão aqui no cercadinho, protegida. Certo? Aí você vem aqui, coloca o Thiago York. Thiago York, mulherada diz, lindo! Fábio Júnior. Fábio Júnior é legal, né? Bem velho, né? Bem velho. Coloca o Fábio Júnior. Você colocou o Fábio Júnior aqui, você já expulsou, então tem a faixa de depressão, você não tem nenhuma carga condutora. A carga condutora de ou elétrons, N, ou lacunas, que é a ausência de elétrons, mas eles conduzem corrente elétrica. E aí você não tem nada, tem ausência de cargas elétricas. A hora que você coloca o Fábio Júnior aqui, desse cara com relação aqui, um potencial gate para o source, o que vai acontecer com a mulherada aqui? Opa, vai vir para cá. E vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vai vir ao longo do canal. Quanto maior o canal, mais elas vão preencher uniformemente, perto aqui do palco. Por quê? Porque todo mundo quer ver o Fábio Júnior. Não quer vir para cá, que tem mais mulher. Quer ficar aqui. Certo? Ainda não tem corrente elétrica. Não estão deslocando de um lado para o outro. Tá bom? Então, você tem um VGS maior que uma tensão de threshold, você
formou o canal. O que é o canal? É afastar, é um canal mesmo, é uma dimensão, tem SL aqui, que é entre um e outro, certo? Você forma um canal, e aí você aumentou mais um pouco, você preencheu o canal. Isso daqui chama-se inversão. Região de inversão. Por quê? Porque antes o material não era tipo P, você transformou, só aplicando um VGS aqui, um caminho direto, um material tipo N. Certo? Está entendendo aqui, ó? Você tinha um material tipo B, que era positivo. Aplicando a tensão VGS aqui, você formou um canal direto aqui, tipo N. Então você mudou a característica do material. Só com esse campo elétrico aqui. Certo? Vai perder o grande final. Mas vamos acabar. Tá? Então, você formou um canal. Só que ainda não tem fluxo de elétrico. Mas você tem um caminho direto aqui, ó, daqui para cá. Sem fisicamente ser conectado. Então, isso por causa do campo elétrico aqui, do condutor, isolante, condutor, do capacitância, tá? Então, é região de inversão, você inverteu o canal. Não tem correntes, porque os elétrons vieram para cá e pararam aqui. Aonde você vai ter corrente? Quando tem fluxo de elétron. A corrente é o inverso do movimento elétrico. Tá? Aí você vem aqui, tá assistindo, chega aqui o Janequine. Coloca os atores globais aqui, né? Aquele galhaço, o que mais? George Clooney, né? O que vai vir a mulherada? Ela vai vir, vai passar para cá e vai vir direto para cá. Eu quero ver o Thiago York aqui, eu vou vir para cá, ver o Janequine. Então você fez com isso, o elétron saiu daqui, movimentou nesse sentido. Quer dizer que a corrente é nesse sentido aqui, aplicando uma tensão dreno para o source. Tá? Então a tensão gate para o source, você forma um canal e a região de inversão, e o dreno para o source maior do que zero, você permite a corrente passar do dreno para o source. Então você ligou, entre aspas, o transistor. Tranquilo? Lindo, né? Essa teoria, né? Muito mais. Tá? Então eu preciso duas tensões VGS para formar o canal e uma tensão VDS para passar a corrente. Pessoal, o N- tem mais mobilidade que o P+? Isso, com certeza. Aí você Porque porque são os elétrons que passam. Isso, os elétrons. A mobilidade do elétron é 2, 3 vezes a da lacuna. Mulherada esperta, né? 2, 3 vezes a machaiada, né? Então, os elétrons conduzem mais. Aqui, o que é? É tudo N, canal N. Tem aqui, o que eu vou colocar? Valesca popozuda. Gretchen. Olha só, Gretchen, não é gatona, né? Gretchen, o que vai acontecer? Beleza, não se compara a Maria Bethânia. Olha só, Vamos lá. VSG, na verdade, né? Eu coloco aqui VSG, um potencial maior aqui com relação ao gate, então eu coloco negativo. O que vai acontecer? Esse pessoal aqui, machaiada, vai vir para cá. Primeiro vai criar a região de depressão, formou aqui, ficou vazio, aumentou mais ainda. Então, o VSG maior com uma tensão,
forma o canal e forma a inversão, região de inversão, porque os machos vão vir para cá para ver a Gretchen. Tá? Aí o pessoal do Rock in Rio chama quem? Marina Rui Barbosa, quem mais? Juliana Paz, tudo para ficar nesse camarote aqui. Né? Tinha já P aqui, né? Tinha uns P's aqui, mas coloca muito aqui. N. Enche de mulher aqui. O que é que vai acontecer com a machaiada? Opa, não vou ficar aqui vendo mais a Gretchen. Vai vir para cá. Então, o movimento da carga é aqui e a corrente é nesse sentido. ISD. Então, se eu tenho VSG maior que o VTH, agora o VSG, eu vou ter um VSD, ó, esse potencial maior do que esse, VSD, maior do que zero, eu tenho a corrente passando no source do drill. O que é que isso quer dizer no circuito? Se eu tenho um VGS maior que VTH, formou o canal, ainda não tem corrente. VDS aqui maior do que zero, a corrente vem para cá. Certo? E desse cara, VSG maior que VTH, então essa tensão tem que ser maior do que essa. Por isso que o PMOS está aqui em cima e o NMOS está aqui embaixo. O VSD maior do que zero, eu tenho uma corrente source to drain, que segue, né, a corrente do potencial mais alto para o mais baixo. Essa corrente é igual a essa, as para cá. Certo? Vira o funcionamento? Então, através disso daqui, do layout, eu monto isso daqui, difusão, e a difusão, eu consigo colocar o potencial, eu inverto a característica do material só em cima do embaixo do gate. Por que embaixo do gate? Porque é só aqui que tem condutor, isolante, condutor, que é o capacitor, certo? Condutor, isolante, condutor. E aí ele faz esse diferente potencial, faz a inversão do campo e liga um caminho direto. E aí os elétrons podem passar no caminho direto. Só que só vão passar se eu tiver diferença de potencial também. Tranquilo? Tranquilo? Operação? Na aula que vem a gente fala sobre as equações das correntes. É importante saber triodo, saturação, os valores das correntes, para a gente já fazer amplificadores de um estágio já. Tá bom? Entendeu? Entendeu? Mais ou menos? Claro que é muito mais complexo, né, a parte da física quântica, mas só explicar um pouquinho. É o movimento dos elétrons ou lacunas, dependente da diferença de potencial. Se eu tenho potencial ali de um terminal a outro, eu formo um canal, eu formo um caminho direto. E aí eu formo corrente só se eu tiver uma carga positiva, né, oposta a essa. Aí eu consigo atrair o elétron para lá. Isso é a corrente elétrica, que é do outro lado. Por convenção é o inverso do movimento dos elétrons, tá? Linda essa teoria da, né, Valesca Popozuda, né? Do Wesley Safadão. Alô, gente? Oi? Gostei que a teoria é todo mundo.